o conhecimento do Senhor, ele diz que a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não vem na escola bíblica, não lê Bíblia, não busca conhecer. Que vida eterna é essa? Qual a vida eterna que a pessoa vai ter? Se não busca o conhecimento do Senhor. Nosso tema hoje é sermos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, do versículo 1 ao versículo 11. Abra sua Bíblia, por favor. Em nome de Jesus, vamos para a palavra. Segundo de Pedro, capítulo número 1, versículo de 1 a 11. Eu vou repetir aqui porque eu não gravei aqui no meu. Participantes da natureza divina, segundo de Pedro 1, capítulo número 1, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto todo o empenho, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode inclinar a sua cabeça? Vamos orar um pouco? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos traga a revelação da palavra. E que o nosso coração seja uma terra fértil para receber esta semente e era frutificar a 100 por 1. Em nome de Jesus, o que gera em nós a mudança e a transformação que nós precisamos é a palavra do Senhor. E essa palavra, ela é muito poderosa. Ela traz uma tremenda revelação para nós entendermos que a nossa vida é um processo de transformação diário, de crescimento diário. Ela precisa ser regenerada, ela precisa ser curada, restaurada, e ela precisa alcançar a estatura para a qual o Senhor nos criou, que é a estatura de varão perfeito. Nós temos que estar empenhando a nossa vida nesse propósito, e isso nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, para que nos traga luz, para que nos traga revelação, para que nos traga ao nosso coração temor e tremor, para que não sejamos só ouvintes, mas praticantes da palavra,
para que as frases não sejam frases de efeito, mas sejam os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus para a nossa vida, e nós obedeçamos aquilo que Ele está nos ordenando, que Ele está nos instruindo, que Ele está nos ensinando, para que nós venhamos viver, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui da mesma forma, nós queremos sair, Deus, em nome de Jesus, cientes, conscientes da nossa responsabilidade como filhos de Deus. Nós queremos receber a Tua palavra e temer e tremer diante dela para cumpri-la, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa. Eu te peço, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida, que toda a minha vontade humana, todo o meu desejo carnal caia por terra. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de usar a minha vida, de trazer revelação para a sua igreja, que é a sua noiva, a qual Ele quer preparar para o grande dia. Em nome de Jesus, nos prepara hoje. Deus nos dá uma plena consciência de que se nós não levarmos em conta o que o Senhor fala, nós estaremos perdidos. Nos ajuda, em nome de Jesus, a obedecê-lo. Meu Deus, a ter consciência de que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja. Tira todo bloqueio de mente, todo cansaço, sonolência, fadiga, pressa, ansiedade. Fala com o teu povo, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Por duas vezes, no começo do texto em que lemos, o Senhor fala a respeito do conhecimento. E o conhecimento que traz a libertação, que traz a cura que nós precisamos, pois está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a forma em que somos libertos e somos transformados da nossa natureza humana pecaminosa para obtermos a natureza divina, a natureza de Deus, a qual é possível. Olha como Pedro traz essa revelação tão grande, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O divino poder, o poder de Deus, já nos deu tudo que nós necessitamos para viver, para ter vida e piedade. Já foi realizado na cruz uma obra completa, uma obra perfeita. Não falta mais o Senhor fazer coisa alguma. Ele já fez tudo. E Ele nos deu para que nós possamos viver a vida dEle. Amém? E ele diz assim: pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele nos diz o que e o como. Para viver isso, é o que ele está dizendo que nós devemos fazer, e o como fazer é pelo conhecimento, é buscando o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento só pode vir através da palavra dele e do relacionamento do corpo diário. O corpo edifica o corpo. É o corpo que gera crescimento para o próprio corpo. É o corpo que gera cura para o próprio corpo. Irmãos, igreja não é isso que a gente aprendeu que é. A gente precisa arrancar pela raiz esse entendimento errado de que igreja é uma instituição, que igreja é um nome, que igreja é um lugar. Igreja é o corpo santo do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo é formado por membros que são pessoas, são vidas. Não é instituição. Instituição é uma organização jurídica que tem um CNPJ, que não tem valor nenhum para Deus, só para a gente.
para organizar as coisas. Agora, o que é valioso, o que é precioso, o que é grandioso para Deus é a sua noiva, é a sua igreja, que Ele está buscando preparar, adornar, santificar, purificar, para que possa se encontrar com Ele. E essa igreja, que precisa entender quem é, que como indivíduo sozinho, eu não sou igreja, porque a igreja é a assembleia, são pessoas juntas, são membros interligados que formam um corpo, não é só um membro separado. Então, para viver esta vida, eu tenho a forma, e a forma é buscar o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Agora continua aí. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Deus, pela sua glória, pela sua virtude, tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Mas a gente ouve tanto isso, não é? Deus cumpre as tuas promessas em minha vida. E nós estamos tão voltados para as coisas terrenas, que parece que Deus só nos prometeu coisas desta terra. O Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus, Ele disse: o meu reino não é deste mundo, não é daqui. A sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós mudamos, invertemos essas coisas e estamos preocupados com as coisas desta terra. Nos tornamos egoístas, estamos preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa vida terrena, quando Ele tem uma preciosidade, que é a vida eterna, e ela começa na terra, vivendo em espírito, buscando viver em espírito. Ele diz, então, Ele tem nos dado grandes e preciosas promessas. Agora veja o que Ele diz a seguir. Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Gente, isso é muito poderoso. Então a promessa não é para mim receber uma casa nova, um carro novo, para mim ter um melhor emprego, os melhores lugares, ter isso, ter aquilo nesta terra. Não é para que eu seja participante da natureza divina, tenha a natureza de Jesus Cristo. Quando Nicodemos chega para visitar a Jesus, ele vai às escondidas, vai à noite, e ele chega e diz algo para Jesus, assim, Senhor, nós sabemos que Tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que Tu fazes, os sinais que Tu fazes, se não for de Deus. Aí Jesus diz para ele assim, Nicodemos, em verdade te digo que necessário é nascer de novo. Esse nascer de novo é algo que tem que ser claro na nossa vida, porque desde que nós, hoje até Júnior fez essa pergunta, desde quando o homem, não é, tem sobre si essa natureza pecaminosa ruim? Desde que nasceu, já nasce com ela. Mas essa natureza, ela precisa ser mortificada. Por isso que o Senhor fala que tem que mortificar o velho homem e ressurgir um novo homem que nasce da água e do Espírito. Nascido da água e do Espírito. Quando Jesus, Ele olha para nós, Ele não vê uma igreja carnal, Ele vê seres espirituais. E é por isso que Ele mandou o seu Espírito habitar em nós, que é o Espírito de Deus que comunica com o nosso Espírito. Então essas promessas são para nós nos tornarmos participantes da natureza divina. E qual é a natureza de Deus? Que natureza é essa? Essa natureza divina.
palavra de Deus diz que Deus, ele é santo. Aí diz assim: sede santo como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E ele diz que nós devemos amar como ele nos ama. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E se você for ler na palavra, do começo ao fim da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, fala sobre amor. E a lei que rege o reino de Deus é essa, o amor. Porque cumprindo o amor, você cumpriu toda a lei. Natureza divina. Ele é misericordioso. Ele diz: sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ele diz: tenha a mesma natureza que eu tenho, seja como eu sou. Ele é piedoso, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é puro, ele é reto. Então essas são as características e outras mais do Senhor, as quais nós precisamos desenvolver em nossa vida, porque isso não vem como mágica. Isso não vem como mágica. Isso vem quando nós aproveitamos as oportunidades para desenvolver cada uma delas. Deus não pega uma varinha mágica e diz: ó, receba amor. Não, Ele te dá oportunidades para você desenvolver o amor, para você amar. Não é? Quando Ele bota aquela pessoa bem cri-cri no seu lado assim, para ficar ali incomodando mesmo, não é? Ele está lhe dando uma oportunidade, está nos dando uma oportunidade. Quando Ele permite a tribulação, não é para nos abater, para nos deixar afadigados, perturbados. O que a tribulação gera? O que está escrito? A tribulação gera a paciência. Então, são oportunidades que o Senhor nos dá para a gente desenvolver a sua natureza, a natureza divina em nós. E é por isso que Ele nos dá grandes e preciosas promessas. Não é para receber coisas materiais terrenas. Efésios 1:3, ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas elas. E agora nós precisamos entender, receber a revelação, tomar posse daquilo que nós fomos constituídos para ser: igreja, corpo espiritual do Senhor Jesus na terra. E a gente quer ouvir pregações bonitas, a gente quer ouvir... Olha, irmão, é uma coisa tão doida, tão terrível, sabe? O evangelho é tão simples. Olha o que diz Colossenses 3. Abra aí sua Bíblia. Colossenses 3. Irmão, vocês continuem orando pela minha visão, viu? Que eu não me acostumo com esse negócio de óculos. Pelo amor de Deus, isso é um negócio terrível. Tem sido um sacrilégio esse negócio. Colossenses 3, do versículo 12 ao 14. Preste bem atenção. Olha o que ele diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso aí, ele está dizendo, para se revestir é um processo contínuo de transformação, de mudança. De tudo isso que faz parte das características da natureza divina. Vou repetir: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, do mais profundo do ser. Entranhas é lá dentro, no mais profundo, no mais íntimo.
entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Agora o que vem aí, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí já está falando do relacionamento, o corpo se perdoando, se entendendo, se compreendendo, se ajudando. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se revestir é um processo. Nós temos que desenvolver. Nós temos que desenvolver. Isso não vem porque eu frequento uma igreja. Isso não vem porque eu pego a Bíblia para vir a um culto. Olha, eu tive uma experiência essa semana interessante. Eu estava lá no IAPI, numa rua bem estreita, e engarrafou, parou, o carro do lixo parou lá, e veio um camarada, olha, entre a parede e os carros assim, mas tocando os retrovisores. Quando eu olhei, tinha uma Bíblia desse tamanho no painel do carro. E eu olhando, e ele forçando a barra, e tocando, e forçando, e eu olhando para aquilo, eu digo, meu Deus. Bíblia no painel do carro não muda nada, Bíblia debaixo do braço não muda nada, a Bíblia só muda ela sendo praticada. Mais nada. Um mau testemunho horrível, porque bota a Bíblia lá em cima e está fazendo absurdos no trânsito, não respeita o direito de ninguém, passando de maneira forçada, até sujeito a arrumar uma confusão, porque se tem um esquentado lá, ia ter uma confusão. Então não é a Bíblia aberta em casa como um amuleto que muda nada. Não muda nada na nossa vida. Nós precisamos entender que tudo isso que ele está falando é um processo, nós temos que entrar nesse processo de transformação, assim como o ouro vem cheio de impurezas, como uma pedra, vai para o fogo e passa por um processo de aquecimento e de movimento até chegar à perfeição. Não tem outra forma. Não tem forma mágica. Aí a gente acha que ser crente é vir para uma casa, aí levanta a mão, você levanta, baixa a mão, agora faz isso, faz aquilo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Olha o que o Senhor diz aqui em 1 de Pedro. Abre aí em 1 de Pedro. 1 de Pedro 1. Vamos entender bem essa palavra aí, em nome de Jesus. Ele diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, que é uma das características da sua natureza, não é? Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, olha, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou com um propósito. Há um propósito. E o propósito é gerar em nós a virtude, o caráter de Cristo. Porque é assim que a gente vai se encontrar com Ele. Esse processo, ele tem que acontecer, mas depende de nós. Porque a parte de Deus, Ele não deixa de fazer. O que precisa somos nós entendermos e fazermos. Essa questão de gerar de novo, era um homem velho, decaído, com
natureza pecaminosa, esse homem agora é mortificado para que ressurja um outro homem, nascido da água e do Espírito. Aleluia. Vamos voltar para 2 de Pedro. Aleluia. Continuando. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O quinto, e vós também, pondo todo o empenho, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Observe que nós falamos da nossa parte, e a nossa parte é nos empenharmos em desenvolver tudo aquilo que ele está nos falando esta noite. Ah, eu tenho fé em Deus, só isso basta? Não. A minha fé, ela tem que desenvolver. A minha fé tem que ser uma fé ativa, uma fé que produz frutos, uma fé que me leva a cada dia a exercitá-la e a gerar mudança na minha vida. Porque a gente usa a fé, a gente pensa que a fé é só para a gente receber as coisas, só. Mas não é. Eu preciso ter fé para amar o meu irmão, como a Bíblia diz. Eu preciso ter fé para perdoar. Eu preciso ter fé para ter compaixão daquela pessoa que está sofrendo. Nós pregamos aqui no domingo passado uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração. Eu nunca tinha ministrado sobre esse assunto. Jesus era movido pela íntima compaixão. Íntima compaixão. Compaixão no mais profundo do seu ser. E nós vimos que compaixão não é só um sentimento. Compaixão é um sentimento que nos leva a nos movermos para ajudar aquele que está necessitado, aquele que está sofrendo. Isso é compaixão. Não é só um sentimento, coitado, oh gente, é isso. Não é. Então precisa de todo o empenho, de toda a dedicação, para que a gente venha desenvolver o que ele diz. Olha, você tem fé? Então acrescente à tua fé o quê? O que está escrito aí? Virtude. Acrescente à tua fé a virtude. E a virtude, você vai acrescentar o quê? Não para na virtude. A ciência, que é conhecer. Irmãos, a gente precisa sair dessa bolha que a gente fala. O povo tem medo, quando fala de ciência humana, a pessoa tem medo. Não, a ciência todo dia está comprovando a existência de Deus. Todo dia. Todo dia. A ciência não é inimiga do Evangelho. A ciência traz clareza. Eu estou lendo um livro chamado Desenvolvendo a Sua Mente. E ela foi escrita por uma neurocientista, uma das maiores do mundo, uma das top, baseada na palavra. E quando fala do cérebro, do funcionamento, o cérebro, a mente, rapaz, é uma coisa extraordinária. A ciência provando o que Deus disse em sua palavra. Ela usa o texto, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E ela mostrando, a ciência comprovando a transformação do cérebro, quando nós nos voltamos a buscar conhecimento, as sinapses neurais que acontecem, a mudança do cérebro em si. Quando o conhecimento vem, há mudança no próprio cérebro. E claro, a transformação da mente. Porque o conhecimento traz transformação da mente. Amém? Nós falamos hoje uma coisa interessante aqui, é que a maioria dos crentes, por não ter conhecimento, tem medo do diabo. A maioria. Eu já vi um bocado correndo do diabo. Ficou endemoniado, eu estou fora.
Eu contei até uma história hoje aí, engraçada, né, do irmão que foi expulsar o demônio disse, eu não saio, ele disse, então saio eu, e correu e saiu. E se mandou. Isso é fato, foi na igreja que eu congregava. Né? Você não sai não, então saio eu. Não tem conhecimento. A maioria tem medo do diabo. Né? E o que vence o medo? Quem sabe? Hã? O amor. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E o amor, ele precisa ser desenvolvido através das oportunidades de amar todos os dias. Ao ponto de Jesus dizer assim, ó, amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Isso não é fácil, isso não vem como mágica, tem que ser desenvolvido. Acrescentado todos os dias. Amém? Continuando. A ciência, a temperança, o domínio próprio. Aí é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. O fruto do Espírito que nós precisamos tratar mais na igreja sobre isso, ministrar mais, estudar mais e desenvolver esse fruto, que tem a ver com as características da natureza divina, que precisa estar em nós. E a temperança, a paciência. Irmão, nós estamos no tempo da impaciência. Olha, é tão engraçado. O povo não respeita a lei de trânsito. Tem lá o pedestre, está lá na faixa esperando. E você para o pedestre passar, o cara está... Você sair da frente para ele passar. E esse é só o povo do mundo? Não, um bocado de crente também. Tem paciência. E paciência tem a ver com esperar, saber esperar. Davi disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu não me atribulo, eu sei que Ele é poderoso para resolver a situação. Eu orei, entendi que Ele ouviu e Ele vai agir no tempo certo. E por isso eu estou esperando com paciência, porque eu creio que o milagre vai acontecer, ou seja lá o que for que eu pedi. E eu não perco o meu equilíbrio. Eu estou consciente, eu tenho certeza que o meu Deus é fiel, tudo aquilo que Ele prometeu. Mas há um tempo, e às vezes esse tempo, não é porque Ele não queira dar, é porque eu preciso ser preparado para receber. É como um pai, o filho pede um carro, e o filho ainda não tirou nem a habilitação. Sabe se o pai vai dar o carro? Toma aqui, meu filho, o carro, vai, saia, pode ir. Não. Se ele fizer isso, é um pai imprudente, irresponsável. Até porque existem leis que proíbem uma pessoa sem habilitação conduzir um carro. Ele pode saber até dirigir, mas se não for habilitado, não pode. Deus não vai fazer isso. Deus nos prepara. Deus não está preparando uma bênção para você. Isso aí, esse canto aí, não tem nada a ver com o Evangelho. Assim como dizer assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, também é mentira. Ele veio com você. Ele está onde estão 2 ou 3 no nome dele. Ele não está nessa casa que ele disse, eu não habito em casa feita por mão humana. Ele disse. Então acabou. Esse cântico aí é conto de carochinha. É. Não é bíblico. Não é bíblico. É colocando o templo como se fosse morada de Deus. Esse templo não é morada de Deus. Morada de Deus é esse templo aqui. Pedras espirituais. Cada um é uma pedra que faz um edifício espiritual para Deus habitar. Eu e você. É o que está escrito. A gente fica acreditando em contos. Sabe? E canta alegremente como se fosse espiritual. Não é. Nem verdadeiro é. Vocês estão com a cara, sabe de quê? Da mesma igreja lá do Tocantins que eu fui pregar.
Estão com a cara do mesmo. Eu fui pregar lá no Tocantins, né? Anunciaram, pregador da Bahia, não sei o que, rapaz, lotou a igreja. É negócio. Aí acho que eles estavam esperando um reteté lá. Aí eu comecei assim, irmão, você sabe por que o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou o Espírito do diabo por ordem de Deus? A igreja, estreitou o negócio, irmão. Foi um negócio terrível lá. O povo ficava com o olhão assim, ninguém nem piscava direito, só assim, ó. Porque a gente quer ouvir coisa boa, agradável. Só que a gente tem que ouvir a verdade plena. Nada de enfeite, nada de acrescentar nada, nem diminuir nada, é a palavra de Deus. E acabou. Então esse processo é contínuo. Então vem fé, vem virtude, aí vai vindo, e nós vamos acrescentando, nós vamos trabalhando, se esforçando, se esmerando, empenhando, e aí acontece. Vai acontecendo. É degrau por degrau. Amém? Ele diz assim, ó, a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. Amor entre os seres humanos, né? E o amor fraternal, a caridade. Agora ele diz assim, ó, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu anotei outra versão aqui desse mesmo versículo. Olha que diz assim, ó. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, preste atenção, elas impedirão que vocês, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essa tradução é maravilhosa. Eu vou repetir. Porque se essas qualidades, que são as qualidades da natureza divina, existirem e estiverem crescendo, desenvolvendo todos os dias em vocês, em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, nós precisamos rever urgente, prestar atenção urgente a essa palavra. Porque se nós não estamos gerando nada, está faltando tudo isso aí. Porque o Senhor nos chamou para produzir frutos. Ele diz, eu vos chamei, não é? Eu vos escolhi, eu vos enviei para que vades e deis fruto. E vosso fruto permaneça. Ele diz, todo ramo em mim que não produz fruto, eu corto. Mas todo que produz fruto, eu limpo para que produza mais fruto ainda. É um processo crescente. Então, se nós estamos inoperantes, improdutivos, porque o Senhor disse que no meio do seu povo não há estéril. Estéril é aquele que não gera. Está gerando frutos, está gerando filhos, se nós não estamos, então tem alguma coisa que está errada na nossa vida. Não é em Deus. É a gente que não está prestando atenção naquilo que Ele está nos falando, está nos dizendo o que fazer e como fazer. Amém? Não fique triste não, é para se alegrar, viu? Porque é o amor de Deus pelas nossas vidas. Já vamos encerrar. Agora diz assim, ó, vou repetir o 8, né? Vou ler na tradução que eu anotei. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Elas impedirão que nós sejamos inoperantes e improdutivos. Agora, olha aqui o que diz o versículo 9. Pois aquele em que não há estas coisas, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Misericórdia. Se não há isso na nossa vida, então somos cegos.
Não enxergamos nada. Cegos no entendimento. Irmão, isso é muito forte. Eu acho engraçado que as palavras de domingo, elas estão fluindo na escola bíblica. Deus fala comigo, ao meu coração. É uma coisa interessante. Eu vou insistir com você. Venha para a escola bíblica. Rapaz, a escola bíblica hoje foi um negócio impressionante, maravilhoso. Não sai do conforto. A zona de conforto é lugar de perigo. A zona de conforto é lugar de queda. Para você entender. Deus nos alistou, foi no exército, para estar em guerra. No dia que Davi devia estar em guerra e ele ficou no conforto, ele caiu. Continuando. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Hoje até Flor, cadê Flor? Eu não posso nem... Agora eu tenho até cuidado de chamar, porque era menina eu chamar Florzinha, agora já ficou moça, eu tenho até cuidado de chamar Flor. Depois eu, estou chamando de Flor. Mas ela é uma flor mesmo, né? Aí hoje ela falou sobre isso, nós falamos sobre isso, não foi? Que às vezes nós esquecemos que nós saímos de lá do mundo do pecado, e nós ficamos agora rejeitando aquelas pessoas que estão lá, fazendo acepção, não dando importância, como se nós não tivéssemos estado lá. Nós saímos de lá, do lamaçal do pecado. Nós saímos de lá das trevas. Sabe uma coisa, eu digo assim, todo homem na face da terra pode ser salvo. Todo. Sabe por quê? Porque eu fui, e eu não valia nada. Eu era terrível. Eu dei uma parte do meu testemunho lá no Tocantins. Quando eu chegava lá, era o juiz dizendo para meu primo, manda ele parar, ou eu vou mandar prender. Que eu era terrível, eu andava de carro por cima das praças, eu fazia loucura na cidade, minha mãe faltava morrer do coração. Irmãos, Deus não deixou eu crescer, porque se deixasse eu acho que seria terrível, porque eu pequeno desse jeito já aprontei demais. Aprontava. Mas sabe que aconteceu algo diferente depois que eu me converti? Eu cheguei lá um dia, e chegou uma juíza lá de noite, na casa de minha mãe. E minha mãe foi lá atender. E ela, a senhora deseja o quê? Não, eu soube que aí tem um homem de Deus, e eu queria que ele orasse por mim. E Deus abriu as portas da revelação, e aquela mulher estava com a vida destruída, e Deus entrou com providência, porque agora havia um homem transformado. E eu louvo o Senhor porque Ele é bom. Às vezes, eu fico chorando na presença de Deus, falando, Senhor, como eu sou infiel a Ti. Porque Tu é muito bom comigo. Porque se não fosse o Senhor, eu não estava vivo. Eu não estava. Porque não havia medo. Eu enfrentava coisas terríveis, eu era muito ousado. E eu passei muitas vezes, Deus me livrou muitas vezes da morte. Mas mesmo assim ainda nós somos infiéis a Ele. Ele deu tudo, Ele deu a própria vida dEle, foi na cruz por nós, tomou o nosso lugar, e a gente ainda é infiel. É algo terrível. Você sabe que às vezes, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, e é a verdade, a gente vem para o culto não pensando em adorar a Deus, mas pensando na gente, no que nós vamos receber. É por isso que às vezes a gente não gosta de ouvir determinadas coisas, porque a gente quer ouvir aquilo, né? Gosta daquele louvor de Jacó, segurou o anjo, né? Se não der minha bênção, você não vai subir, né? Minha bênção tem que ficar. E Jesus não quer que você receba uma bênção, Jesus quer que você seja uma bênção completa, você seja a bênção, amém? Eu e você. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
A vocação é aquilo que Deus nos criou. Deus nos criou para realizar algo com um propósito definido. Há uma vocação que flui de dentro de nós porque foi colocada por Deus e nós precisamos desenvolver. E nós somos eleitos por Ele, escolhidos por Ele, para ter uma posição espiritual. Fomos eleitos para a salvação. Aí ele diz assim: porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Andarão firmes, porque estão firmados na rocha. E quem está na rocha é inabalável na sua fé. Quem está na rocha pode vir tempestade, vendaval, ciclone, tudo que vier pode bater, mas esta casa vai continuar firme, porque está fincada na rocha. Porque assim vos será amplamente concedida. Olha aqui, olha o resumo de tudo aqui. Aonde nos leva? Onde tudo isso nos leva? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim será. Então avalia. Não, domingo eu sou... irmão, eu estou salvo em Jesus. Eu confessei Jesus, Ele me perdoou. Foi. Aí você acha que vai entrar no céu. A gente acha que só verbalizar que Jesus é Senhor, Ele se torna Senhor. Não é. Nós temos que, a cada dia, primeiro, se sujeitar a Ele, se submeter a Ele, porque só há Senhor quando há servo. Se não houver obediência, não há reino. Não há reino sem submissão ao Senhor. Não há reino. Não existe. Não se engane. Não se engane. Todas as nossas motivações, todas as nossas ações, tudo que fazemos, tudo que tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Tem que estar fluindo através da natureza divina e não a humana pecaminosa. Se for a humana pecaminosa, todo dia nós vamos falhar. Mas se tudo que nós vamos fazer, se o que nos motiva, se as nossas ações, se tudo que fazemos é conduzido pela natureza divina, que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, então tudo vai agradar a Deus. E vai nos dar ampla entrada no reino de Cristo. Amém? Estou vendo umas carinhas assim, então, esse pastor hoje pegou firme. Que Deus seja louvado. Que Deus nos ajude a desenvolver essas características em nossa vida. Que nós possamos nos empenhar, nos dedicar a desenvolver. Isso é um exercício. É como o atleta. Não é? Uma vez eu estava estudando sobre a vida do Phelps, aquele nadador americano, desde garoto. Ele se empenhando, o técnico viu e apostou nele porque ele ficava ali 8 horas por dia numa piscina. 8 horas por dia. E o cara foi planejando: eu quero alcançar o topo. Quem quer alcançar o topo aqui? A coroa de glória que nos espera. O nosso topo é a coroa de glória nos céus. E ele se preparava com todo o afinco e dedicação, deixava aniversário de amigos, deixava a família, ele renunciou tudo para receber uma coroa corruptível, que passa, que todo mundo esquece, mas a nossa é eterna e incorruptível. Então nós precisamos nos empenhar, focar nesta coroa. Nós temos que chegar naquele grande dia, com certeza que vamos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino. Vinde benditos do meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pés. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus e agradecer a Ele, amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu louvo a Deus pela sua palavra.